Não seja aquele crente que só busca Deus como você. Eu tenho um carro novo, vou viajar daqui para o Nordeste. Já fiz seguro, fiz tudo, estou viajando. De repente estourou um pneu. Estourou, tem o socorro, vou lá e coloco o socorro. Com Deus não funciona assim. Você quer levar a tua vida do jeito que você quer, fazendo as coisas erradas do jeito que você quer, sem compromisso com Deus, em nada, não se reúne para louvar, para adorar, não presta culto ao Senhor, mas a hora que as coisas, o problema chega, eu tenho que ir lá e Deus tem que fazer um milagre na minha vida. Deus está fora dessas coisas. Tenha comunhão com Deus, tenha relacionamento com Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, deixa Deus ser Deus da sua vida e viva uma vida vitoriosa, de sucesso, uma vida de conquista, de triunfo, uma vida de sendo mais que vencedor, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Eu gostaria de deixar um pensamento aqui para todos que estão conosco aqui. É uma passagem bem conhecida, a palavra do Senhor é muito simples, mas cada vez que você lê a Bíblia, você vai tirando algumas pipitas, algumas pérolas preciosas para as nossas vidas. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29 ao 31. E eu coloquei como tema essa mensagem, do bom para o melhor. Do bom para o melhor. Guarde isso no teu coração. Esse é o nome desse pensamento, esse tema. A palavra do Senhor fala aqui em João 1, 29, diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, é que eu vim batizando em água. Amém. Queridos, nós vemos aqui que João, como um mensageiro de Deus, ele testemunhava do senhorio de Jesus. João Batista era um homem muito notável, que pregava a respeito de Jesus. Aquele que vê Jesus por si mesmo. João Batista, quando Jesus passava, eu imagino ele apontando o dedo e dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No versículo 32 diz: e João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousou sobre ele. E eu não o conhecia, mas que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito, sobre ele permanece. Esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, João Batista, eu tenho ensinado aqui que Deus quer duas coisas de nós, todos os filhos de Deus: de nós revelarmos Deus e revelarmos Jesus. Então João Batista veio revelando o Deus Pai, revelando também o Deus Filho. Então nós sabemos que João Batista era um homem que era cheio do Espírito Santo de Deus. E aonde que ele pregava, a Bíblia diz que ele ia para o deserto, esvaziava a cidade para ouvir o que João Batista estava pregando lá no deserto. Para que alguém pudesse sair da cidade, de toda a mordomia, ir no deserto para ouvir um homem estranho, é porque existia algo diferenciado na vida dele. Porque havia uma diferença, porque quando ele pregava, a Bíblia diz que chegava a queimar o coração das pessoas, e atraía multidões para ver aquilo que João Batista estava dizendo. E João Batista diz: vem para Jesus, para seguir a Jesus, para receber a Jesus como Salvador. Ele testemunhava daquilo que ele ouviu da parte do Pai, do Cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado do mundo, somente Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Isto fez ele de uma forma muito simples, muito confiantemente. Ele levava os seus discípulos também, não só aqueles que estavam com ele, mas levar outras pessoas a seguir a Jesus. Ele não traía a multidão para ele, mas ele traía a multidão para seguir a Jesus. Ele diz no dia seguinte, olha, 1:35, no dia seguinte João estava outra vez ali, com seus 2 discípulos, e olhando para Jesus que passava, e diz: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. João Batista, ele tem o testemunho de Jesus, que entre os nascidos de mulher não existia outro maior que João Batista. Andar com João Batista era a maior dádiva, a maior alegria, a maior graça. Andar com um homem cheio do poder, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, atraía multidões com ele aonde quer que ele estava. Ouvindo a palavra, porque a palavra do Senhor ela transforma, a palavra do Senhor nos edifica, a palavra do Senhor muda as nossas vidas. Não tem como, se você parar e ouvir e receber esta palavra no seu coração, no seu espírito, que não tem como não mudar a sua vida, não tem como Deus não libertar você, não tem como Deus não transformar você. E ele apontando, e os discípulos, quem eram? Aqueles que seguiam a ele, deixavam de seguir a ele, para seguir a Jesus. Era o máximo alguém estar junto com João Batista. Era bom, era gostoso ouvir a palavra, por mais que as palavras eram duras, a palavra firme, mas João Batista é uma mensagem simples: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Jesus tem poder para tirar todos, nos libertar de todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Ele pregava uma mensagem dia após dia, uma mensagem simples. E esta foi a grande glória do ministério de João Batista, de indicar. Então toda aquela multidão, tudo aquilo que ela atraía no deserto, ele sinalizava para seguir Jesus. E os seus discípulos deixavam ele e começavam a seguir Jesus. Era bom estarmos com João Batista, era gostoso ouvir, ter as revelações, um homem que quando pregava, eletrizava os corações das pessoas pela sua mensagem, mas nem se compara quando você segue Jesus. Talvez você tenha área da sua vida que você se alegra, você se sente confortável, seguro, mas não se compara àqueles que seguem Jesus. É do bom para o melhor, é bom estar, meu casamento é uma bênção, uma dádiva, mas nem se compara quando você segue Jesus. A minha empresa, meus negócios, é algo maravilhoso, eu me realizo na minha profissão, mas nem se compara àqueles que seguem Jesus. Em todas as áreas, eu tenho uma vida financeira estabilizada, eu tenho muita riqueza, mas nada disso se compara àqueles que seguem Jesus. Tudo isso pode ser muito bom para você, mas nada se compara para aqueles que seguem a Jesus. Porque em Jesus nós temos paz, em Jesus nós temos segurança, em Jesus nós temos salvação, em Jesus nós temos proteção, em Jesus nós somos mais que vencedor, em Jesus nós temos uma fonte contínua para nossas vidas. A nossa pregação deve fazer que os homens também venham a seguir a Jesus, vir para Cristo, o nosso Salvador, o nosso Pai eterno, porque só em Cristo Jesus é que nós temos a salvação, só em Cristo Jesus nós temos a eternidade, só em Cristo Jesus nós temos uma vida vitoriosa, porque Jesus é o cabeça da igreja. Você acha que Jesus tem problema? Claro que não. Como que pode Jesus não ter problema? E nós termos problema? Se nós estamos em Cristo, se Cristo está em nós, todos os problemas são solucionados. Porque eu tenho ensinado, eu ministrei domingo aqui que o diabo, ele tenta convencer você que você está com problema, que você está com dificuldade. Mas a palavra do Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê em Deus.
Tudo é possível. Então João Batista, ele apontava, eis o Cordeiro de Deus. Ele mostrava. E nós sabemos que no ministério de João Batista, multidões iam se convertendo, se arrependendo dos seus pecados, e ele batizava as pessoas. A Bíblia diz que muitos sacerdotes, muitas autoridades, muitos líderes, muitos homens e mulheres, muitas pessoas ilustres, elas se rendiam debaixo da ministração do ministério de João Batista. Mas ele apontava, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode. Então Jesus, ele precisa estar no centro de todo louvor. Jesus precisa estar no centro de toda adoração. Jesus precisa estar no centro de todo o coração. Nós vemos muitas músicas lindas, melodia, os arranjos, mas se Jesus não está nessa música, nada serve. Jesus tem que estar no centro de cada louvor. Jesus precisa estar no centro de cada adoração. Jesus precisa estar no centro do meu coração, do seu coração. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você tentar levar a sua vida sem Jesus, por mais que você tenha muitas regalias, por mais que você tenha muito suporte, por mais que você se sinta protegido, vai chegar um momento que você vai ver que tudo aquilo não adiantou nada. Porque só em Cristo Jesus que nós temos uma estabilidade, que nós temos uma segurança, que nós temos uma proteção, que nós vivemos uma vida vitoriosa. Somente em Cristo Jesus. Talvez tudo aquilo que você acha o máximo da sua vida, que bom, maravilhoso, mas com Cristo Jesus é muito melhor. Nem se compara com aquilo que você acha tão importante para você. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus que ordenou que das trevas brilhasse a luz, brilhando em nossos corações, para dar iluminação a todo o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo assim, que o Deus deste mundo, com D minúsculo, quem está falando? Satanás. Qual é a missão de Satanás? É colocar a incredulidade no coração das pessoas, para que ela não receba Jesus como Salvador. Porque quando nós recebemos, a luz vem sobre as nossas vidas. E a partir daquele momento nós começamos a viver a imagem de Cristo. A Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e a semelhança. Semelhança é algo externo, que você não tem nenhuma dificuldade de receber os olhos, as mãos do Senhor, está sobre mim os pés, a boca do Senhor, os ouvidos atentos. Isso é algo semelhança, mas a imagem é aquilo que vai sendo feito dentro de nós, criado dentro de nós. E essa imagem, ela não é num piscar de olho, é dia após dia, no seu relacionamento, na sua comunhão, na sua intimidade com Deus. Essa imagem de Cristo, ela vai sendo formada dentro de nós, e nós se tornamos crentes maduros, nós se tornamos homens e mulheres de Deus, pessoas cheias da graça, cheias do poder, da intimidade, do relacionamento, e aí conseguimos desfrutar de tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. Paulo diz, pois nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, que a nós mesmos como servo por amor de Cristo. Porque somente Cristo estando dentro de mim, é que eu tenho essa alegria, essa paz, esse gozo de falar, de compartilhar com as pessoas. Era isso que João Batista tinha. Ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquilo que o Espírito Santo revelou, aquilo que ele ouviu da parte de Deus. Ele tinha essa convicção, e portanto ele apontava para as pessoas. Ele dizia, é importante que ele cresça e eu diminua. Porque só Jesus pode solucionar, preencher essa lacuna que está dentro do teu coração. Só Jesus.
porque Deus ordenou que das trevas brilhasse a luz. Brilhou em nossos corações para dar iluminação, conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós se tornamos o que Jesus falou? Nós somos a luz do mundo. Que as pessoas possam olhar para você e ver essa luz brilhando sobre a sua vida. Quantas experiências eu tive. Muitos lugares onde que me chamaram, pessoas estavam ali possessas, endemoniadas. Quando eu chegava ali, o diabo olhava e dizia: eu não aguento, tira essa luz daqui, eu não aguento mais. Aqui quantas vezes eu vi. Os espíritos malignos não suportam a luz de Cristo nas nossas vidas. Por quê? Porque você tem Jesus dentro de você. E essa luz, ela traz libertação, restauração, transformação, mudança. As pessoas precisam olhar para mim, para você, e ver a glória, o Shekinah do Senhor manifestando através das nossas vidas em Cristo Jesus. Quem era João Batista? Um homem que testemunhava de Jesus. A Bíblia diz que ele veio como precursor. Também Jesus, ele dá testemunho de João Batista. Mateus 11:10 diz assim em diante: pois este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro perante a tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, Jesus falando aqui, entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista maior que Elias, maior que Davi, maior que Salomão, maior que todos, ilustre Moisés, sim. Jesus está dizendo que João Batista era o maior. Então estar com João Batista era algo glorioso. Mas existia algo melhor, que é estar para todos sempre com Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não se engane. Porque João Batista pregava, esvaziava, diz a Bíblia, a cidade. Para ouvir esse homem estranho ali no deserto, com as roupas de camelo, comendo mel silvestre e cafanhoto. Só o Espírito de Deus poderia atrair as pessoas até Ele. A Bíblia diz que muitos sacerdotes, ou seja, muitos religiosos, se convertiam, se arrependeram. Multidões se rendiam à mensagem desse homem. Era algo extraordinário. Mas nem se compara àqueles que seguem Jesus. Porque muitas vezes você conhece Jesus só no teu intelecto, mas você não conhece Jesus no teu espírito. Aquilo que está no livro de Cantar: eu sou do meu amado e do meu amado é meu. Você tomar posse: Jesus é meu, eu sou dele, ele é meu. Ele é meu pai, eu sou filho. Eu tenho uma netinha que fez 4 anos, eu acho muito interessante a forma que ela se dirige para mim. Ela muitas vezes ela me chama de vô, mas a maioria das vezes ela chega e diz: meu vô. Isso faz toda uma diferença. De você falar de Jesus e falar de Jesus, ele é meu. Parece a mesma coisa, mas não é. Parece a mesma coisa, mas não é. Quando se diz é meu, o Senhor é meu, eu sou filho de Deus. Porque essa maior dificuldade que o diabo tenta colocar dúvida no coração das pessoas, ela não consegue se ver como filho de Deus. E como ela não consegue se ver como filho de Deus, ela não consegue desfrutar da herança e das promessas que Deus tem. E muitas vezes está doente, enferma, e a palavra do Senhor fala lá, em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor Deus que te sara, o Deus que te cura. E muitas vezes por você ter dificuldade, que você é filho de Deus, é filha de Deus, o inimigo vai tentar colocar dúvida, como ele tentou colocar para o próprio Jesus, dizendo para Jesus: se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras transformem em pães. E é assim que o inimigo tenta roubar. Mas quando você toma posse: Jesus é meu, eu sou dele, ele é meu, eu sou enamorado de Cristo Jesus.
Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, cada dia, cada instante. Era muito bom estar com João Batista, mas nem se compara com estar com Jesus. Era muito bom estar com aquele homem que, dentro dos nascidos de mulher, era o melhor, o maior. Mas nem se compara você viver uma vida em Cristo Jesus. Muitas vezes você está servindo uma religiosidade, muitas vezes você está apego a uma tradição religiosa, muitas vezes você está apego a uma cultura, uma tradição, um dogma, uma crença, mas você não está em Cristo Jesus e nem Cristo está em você. Principalmente o nosso país, que chamamos de um país cristão, e muitas vezes nós se enganamos, porque todo mundo, nós somos um país cristão, mas Jesus está na sua vida. Você tem imagem de Cristo no seu coração? Porque Paulo escreve, porque o Deus desse mundo, Ele cegou o entendimento do incrédulo, para que essa luz do Evangelho não resplandeça no coração dele. É isso a função de Satanás, é colocar treva. Mas você pode ter tudo de bom, tudo, os sonhos, teus projetos, mas nem se compara em andar com Jesus e caminhar com Jesus. Eu sempre falo, eu sou um eterno apaixonado pelo Senhor. Eu sou eternamente grato a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, através da minha vida. Às vezes eu fico me pensando assim, falei, Deus, eu nunca imaginava que o Senhor poderia curar tantas pessoas através da minha vida. Eu nunca imaginava que o Senhor traria tantas pessoas para que estivesse alguns momentos juntamente comigo. Eu nunca imaginava que eu receberia tantos telefonemas de pessoas. Às vezes eu fico tempo no celular. Isso porque eu não divulgo meu número de telefone. As pessoas descobrem, não sei como. E as pessoas hoje mesmo atendiam uma senhora de Curitiba, falou, pastor, eu sou eternamente grato a Deus pela tua vida, porque você já orou por mim e Deus fez um grande milagre na minha vida através de você. Falei, irmã, nem lembro quem você é mais. Você esteve em Curitiba, ministrou lá tal. Falei, a gente passa por muitos lugares. Esses dias tinha uma empresária, ligou para mim, pastor, nós precisamos pagar, nesse mês de outubro, 6 milhões, pastor. Não sabemos de onde vai sair esse dinheiro. Aí eles encurralam você. Mas eu sei que você é um homem de Deus. Libera uma palavra e eu sei que Deus vai prover. Falei, irmãos, tem mais fé do que eu. E aí nós oramos com ela. E eu declarei uma palavra. Aí na outra semana falou, pastor, Deus ouviu as nossas orações. Essa verba, 6 milhões. Eu nunca, não sei, eu só sei escrever 6 milhões. Nunca vi 6 milhões. Eu creio que é muito dinheiro. Mas o que faz? Porque você pode ter tudo, mas nem se compara em você ter Cristo Jesus como Salvador. Quando João Batista pregava, queimava o coração das pessoas. Ele batizava tantas pessoas para o arrependimento dos seus pecados. Isso atraía muitos discípulos. Discípulo é aquele que segue. Estavam seguindo ele, mas ele estava sempre sinalizando para Jesus que Jesus é a solução. João Batista já morreu há muitos e muitos séculos. Mas Jesus continua operando, manifestando através da sua igreja, através da minha vida e da sua vida. Ele dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca devemos dar glória a outros deuses, porque Deus não divide a sua glória com outros deuses. Tem muitas pessoas servindo a outros deuses, invocando a outros deuses. E com esses deuses, o nosso Deus não divide a sua glória. Mas eu e você, nós temos a glória de Deus. Está bem claro quando você lê
o Evangelho de João 17, Jesus falou: aquilo que o Senhor me deu, eu dou a Ele, a glória que o Senhor me deu, eu passei para eles. Então somente os filhos de Deus têm essa glória, e através dessa glória de Cristo em Jesus nas nossas vidas, que outras vidas são tocadas, outras vidas são libertas, outras vidas são transformadas. E por isso a importância de você andar, seguir a Jesus, porque só Ele tem a solução para todas as coisas. Só Ele pode mudar a tua história, só Ele conhece o teu coração, só Ele conhece a sua vida. João 3,30, ele diz assim: é necessário que Ele cresça e que eu diminua, porque João Batista, as pessoas olhavam para ele como um grande homem, um grande ilustre, e ele tinha o testemunho de Jesus mesmo, que entre os nascidos de mulher ele era o maior, mas ele tinha essa consciência no coração dele, que Jesus crescesse, era necessário, e que ele diminuísse, e cada vez nós também, que o Espírito de Deus, a glória de Deus, o agir de Deus se manifeste cada dia mais sobre a minha vida, e que meu ego, meu eu, a minha razão caia por terra, e que o Espírito Santo de Deus assuma meu ser, e que o Senhor nos use de uma maneira poderosa, para que o nome dEle seja glorificado, porque Deus liberta a vida através de vida, salva, transforma, resgata, edifica, faz coisas extraordinárias. Ele usa seu corpo, que eu e você somos membros da igreja de Cristo Jesus. Ele declarava que Jesus, como cordeiro, é o único sacrifício. A sua mensagem era curta, mas incisiva. Eis o Cordeiro de Deus. Era maravilhoso estar com João. É maravilhoso quando estava meditando esse texto, já há muitos anos que o Espírito Santo fala comigo. Ficava imaginando um pouquinho, olhando para tantos homens, tantos nascidos de mulheres, o quanto Deus usou homens como José, como tantos como Moisés, tantas histórias como Gideões e muitos. E ele tendo o testemunho de Jesus. E eu ficava imaginando o povo indo no deserto, a Bíblia diz que esvaziava para ouvir a mensagem desse homem. Hoje tem toda a mordomia, as pessoas não querem ouvir mais de Deus, não querem andar com Ele, por mais que o próprio Jesus falou que porventura, quando o Filho de Deus voltasse, encontraria fé e amor na face da terra. Está se cumprindo essas coisas, mas tem os remanescentes. Então Jesus, o único que remove toda a culpa, toda a ira, todo o pecado da humanidade. Em Cristo Jesus nós podemos desfrutar de todas as promessas que Deus tem para nós. Por isso todo o tempo é tempo de seguir a Jesus. João 1,37, aqueles dois discípulos ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Então quando ele apontava, as pessoas andavam com João, mas quando Jesus passava, eles iam seguir a Jesus. Olha João 1,40, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Olha 41, e achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que quer traduzido, quer dizer Cristo. E Pedro também deixando ali, nós sabemos que Jesus chama ele, deixa ele segue a Jesus. É isso que Deus precisa ver na minha vida e na sua vida, o teu testemunho. Quantas pessoas estão sofrendo, angustiadas, abatidas, desiludidas, e que você possa ser um instrumento e mostrar para elas quem é Jesus, para que elas possam também seguir a Jesus, encontrar a paz, a segurança, a alegria, a saúde, a vida, uma vida de abundância, uma eternidade para todo sempre. Porque quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós já começamos a viver a eternidade aqui na face da terra, viver uma vida vitoriosa. João era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele declarava de uma maneira simples: eis o Cordeiro de Deus.
E o resultado foi tão grande, que essa mensagem de Deus sempre, de uma maneira simples, por mais que seu conteúdo fosse rico, Deus sempre faz as coisas de maneira simples, a todos aqueles que recebem. As coisas de Deus é muito simples. E por isso que muitas vezes nós não valorizamos, porque é muito simples. O que Deus pede é muito simples. E por ser tão simples, que as pessoas não conseguem receber. Quando Naamã chega para Eliseu, Eliseu fala, não, vai lá, dá 7 mergulhos. Simples, qualquer um poderia fazer. Quando Deus fala com Moisés, toca com o bastão no mar, e ele vai abrir. Simples, só tocar. Só tocar. Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Para o cego Bartimeu, Senhor, eu quero ouvir. Coisas simples. Porque Deus, mas o poder de Deus, a graça do Senhor. Mas para que nós possamos entender isso, é preciso nós criarmos a imagem de Cristo dentro de nós. Dia após dia, se relacionando através da leitura da palavra, através da oração, através da busca, através da rendição ao Senhor. Deus sempre faz as coisas de maneira simples. É tão simples que nós muitas vezes não conseguimos entender. Eu lembro uma vez que a Sueli, que é a mãe da Amanda aqui, nossos adolescentes, ela teve uma depressão após parto. E aí ela estava dopada de tanto tomar medicamento. Aí a sogra dela, Noemi, trouxe ela aqui carregada. Ela estava fraca, não comia. Só pensava em morrer, assim, fraca mesmo. E quando ela chegou na minha frente, assim, o Espírito Santo falou uma coisa que eu nunca imaginava. O Espírito Santo falou para mim, manda ela tomar um suco de mamão. Falei, Deus, não estou vendo nenhuma base bíblica agora. O Senhor mandou. E eu não sabia que era fruta que ela não gostava. E eu falei para ela, olha, Deus está mandando, não precisa nem orar. Toma um suco de mamão. Como assim? Mas ela falando, não quero. Aí a Noemi foi no mercado ali em cima, que eles moram aqui nessa rua, na época, e comprou mamão, bateu, e ela não queria, relutou. E os médicos não sabiam mais o que fazer com ela. E ela pegou e tomou um gole, não quis tomar 2. Quando ela tomou o segundo, ela estava testemunhando, sentiu que foi fortalecendo todo o corpo dela. E nunca mais teve depressão. Um dia ela chegou aqui, o filhinho dela estava abaixou as fraquetas. E aí estava sangrando, né? Sai sangue para o nariz, pelos ouvidos, fosforo, uma coisa horrível. E ela chegou aqui para mim orar pelo filhinho dela que estava no hospital. E eu ia subir para pregar aqui. E ela falou, pastor, queria que você fosse orar, não aguento ver meu filho sangrando. Aí eu falei, Sueli, estenda as tuas mãos. Eu peguei e orei nas mãos dela. E eu falei, vai lá e ora pelo teu filho, que eu tenho certeza que Jesus cura ele. Simples. E depois você me avisa. Aí eu orei por ela. Quando ela ia saindo, o Espírito Santo, diga para ela voltar. Aí ela voltou. Eu falei, volta aqui. O Senhor está falando para mim que essa unção que eu liberei sobre você, ela permanece. Que a partir de hoje você não vai pedir para ninguém orar mais por enfermo. Coloca as tuas mãos que Jesus cura. Simples. E ela chegou lá no hospital, colocou a mão. Simplesmente Deus curou. Eu lembro que eu estava pregando um retiro de casal de homens ali em Vitor Marsur. E no final do culto, veio um rapaz por nome de Cristiano e falou, pastor, o meu pai está com câncer nos 2 olhos. E essa semana vai ter que fazer o procedimento, tem 52 anos. Meu pai é um homem forte, pastor. Nós estamos abalados, meu pai fica cego. Pastor, eu vi alguns testemunhos seus.
Inclusive, final de semana eu vou estar pregando lá em Vitor Marsur. No domingo estou à noite aqui. Também no retiro de homem. E aí, ele falou, eu quero te levar lá em São José, pastor. Isso era às 14 horas no domingo, eu tinha que voltar, eu ia pregar à noite. Aqui eu falei, rapaz, não dá tempo de eu ir em São José e voltar para Telemo. Chega lá, terminou o culto. E aí terminou o retiro, o pessoal atrás de mim lá no estacionamento, orando por um, orando por outro, querendo vir embora e não tinha como. Saí de lá mais ou menos quase 3 horas da tarde. Mas eu orei por ele, eu digo, transfira essa unção nas tuas mãos. Você chega e coloca as mãos sobre o teu pai, e eu creio que Jesus cura. Porque é ele, não é eu. E orei por ele, nas mãos dele. Isso foi em setembro. Quando foi? Em dezembro, estava no retiro de agenda. Veio ele e a esposa dele, estavam naquele retiro. Ele olhou para mim e começou a chorar. E a esposa dele também. E eu nem lembrava direito. Ele falou, pastor, lembra de mim? Eu falei, conta aí tantas pessoas que a gente orou. Eu sou cristiano. Meu pai estava para tirar as 2 vistas. Eu lembro, sim, daí. Pastor, eu cheguei e contei alguns testemunhos que eu vi de você. E aí, eu falei, pai, o pastor orou nas minhas mãos para me colocar sobre o Senhor. E ele disse que Jesus vai curar o Senhor. E aí ele colocou. Outro dia, o pai dele amanheceu curado 2 vezes. É Jesus, irmãos. Não seja aquele crente que só busca Deus como você. Aí eu tenho um carro novo, vou viajar daqui para o Nordeste. Já fiz seguro, fiz tudo, estou viajando. De repente estourou um pneu. Estourou, eu tenho socorro, vou lá e coloco socorro. Com Deus não funciona assim. Você quer levar a tua vida do jeito que você quer, fazendo as coisas erradas do jeito que você quer, sem compromisso com Deus, em nada, não se reúne para louvar, para adorar, não presta culto ao Senhor, mas a hora que as coisas, o problema chega, eu tenho que ir lá e Deus tem que fazer um milagre na minha vida. Deus está fora dessas coisas. Tenha comunhão com Deus, tenha relacionamento com Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, deixa Deus ser Deus da sua vida e viva uma vida vitoriosa, de sucesso, uma vida de conquista, de triunfo, uma vida de sendo mais que vencedor, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Porque a vontade de Deus na vida de cada um de nós, a hora que você aprender que você está nesse mundo aqui, para revelar o Deus Pai às pessoas que não conhecem, revelar Jesus, o Deus Filho, e falar do Espírito Santo, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Esse é o projeto temporário, revela o Pai, revela o Filho. E o projeto eterno é que Deus nos fez reis e sacerdote para governar a terra. Revelar Cristo, a obra que Jesus fez. Quem é o verdadeiro Deus? Porque tem muitas pessoas que estão servindo um Deus só no intelecto, só com a sua alma. Eu já falei para vocês, o dia que eu descobri que Deus não se manifesta na nossa alma, eu fiquei doido. Deus, Ele manifesta no nosso espírito, pela nossa alma, porque a Bíblia diz que a nossa carne luta contra o espírito, e o espírito contra a alma. A nossa carne não aceita as obras do espírito, e Deus se manifesta no meu espírito. Por isso que a imagem de Cristo tem que ser formada dentro de nós. Essa é a verdade. Porque Jesus é a luz do mundo, a luz do céu, a luz do mundo, o poder do alto. Ele é o Cordeiro de Deus. Nenhum arauto, alguém poderia viver no deserto sem estar cheio do Espírito Santo. Alguém que se alimentava de mel silvestre, gafanhoto, usavam as roupas de pele de carneiro, ninguém poderia, não tinha nenhuma atração, a não ser o Espírito Santo de Deus. Aonde que muitas pessoas nobres iam atrás de João Batista. Mas o mais brilhoso era viver uma vida, ele anunciando, apontando a Jesus Cristo como nosso Senhor.
E hoje Deus tem levantado muitas pessoas, mas as pessoas não querem compromisso com Deus, não querem relacionamento com o Senhor. Eu sempre tenho falado aqui, a maioria das pessoas que nos procura, ela não precisa de oração, ela precisa de Jesus, ela precisa da palavra de Deus. A maioria das pessoas, não é oração que você precisa da palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus entrar no teu coração, na tua vida, isso muda a sua história. Por isso Deus, Ele nos ama, e nós precisamos entender. Então hoje, para fazer a obra de Deus, muitas vezes nós fazemos muita exigência. Nós queremos muito conforto hoje para fazer a obra de Deus. Mas antigamente não era assim. O meu desejo sempre é realizar os sonhos de Deus na minha vida. E Deus quer realizar os seus sonhos, não é errado também. Talvez você tenha recebido do melhor na sua vida, mas eu digo para você que Jesus é muito mais. É muito mais melhor de tudo que você imagina. Talvez você diz, não está faltando nada na minha vida, mas eu digo para você, nem se compara com aquele que tem Cristo Jesus. Você pode ter tudo o que você poderia imaginar e estar desfrutando. A minha faculdade, a minha estabilidade financeira, minha estabilidade profissional, mas eu digo para você que nem se compara. Que quando Jesus reina dentro de nós, nada se compara. Neste mundo daquilo que Cristo tem feito em nossas vidas. Nem toda a riqueza deste mundo, nem toda a fama, nada deste mundo, nem toda a conquista. Jesus é muito melhor. Jesus é muito melhor. Talvez você acha numa área de conforto, está muito bom para mim. Mas eu digo para você, existe coisa muito melhor. Incomparável, Jesus Cristo. Paulo diz assim, se eu tivesse a minha esperança somente neste mundo, eu seria o mais infeliz do mundo. Olha que está em 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibais que Cristo é cabeça de todo homem, o homem é cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Jesus é a fonte suprema. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então se eu creio eu não pereço, mas se você não crer, se Jesus não tiver, se você não tiver a imagem de Cristo dentro de você, você vai perecer. Você vai perecer. Mateus 28:11. Ide, portanto, discipulai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhe a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o final do mundo. Então não só nós aprender, mas ensinar as pessoas. Mostrar para ela, fazer discípula de Jesus, seguir a Jesus. A maioria das pessoas não quer Jesus. Porque nada se compara ao amor de Jesus, a obra de Jesus, o agir do Espírito de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Eu lembro essa última vez que nós estivemos ali em Santa Catarina, a gente foi jantar numa casa de uma irmã, ela tinha passado tudo por um processo, o câncer, tinha tirado um seio, tinha feito outra cirurgia no intestino, e aí o câncer voltou pior ainda, atingiu outro seio, estava com um caroço no pescoço que ela não conseguia virar. Ali o esposo dela que estava ajudando a fazer uma janta, eles queriam que nós fôssemos na casa dela, e ela com aquela dificuldade, eu olhei para aquela mulher e digo, Deus, falei, não é mera causa que eu estou aqui, como essa senhora sofrendo. Ela falou, pastor, eu tenho que passar tudo de novo, cirurgia, pastor, quando se tira um seio, fica aquele oco ali dentro, é horrível de ver. Eu fiz uma prótese, olha o meu pescoço como é que está, pastor, tem mais 9 nódulos, tem um nódulo no pulmão. E eu olhei para aquela irmã, digo, irmã, você é filha de Deus, eu vou orar por você, mas eu só quero que você
creia, que você não aceite essa doença, porque essa doença é dos infernos. A Bíblia diz que Jesus já carregou na cruz do Calvário todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Isso era quinta-feira à noite. E eu pregava no domingo na igreja onde ela estava congregando. E aí eu orei por ela. Quando foi no domingo, que ela chega na igreja, pastor, olha, o caroço sumiu. Pastor, sumiu todas as dores, isso, tal. Simplesmente desapareceu tudo. Ela estava cansada, a família, os filhos, passar por todo esse processo. Poderia ter tudo, mas nem se compara com Jesus. Por isso a Ele nós devemos dar a honra, a glória, o louvor, a adoração, a gratidão. Essas 12 horas de louvor aqui, talvez para muitos não significa nada, mas para mim tem um sentido. Quando o Senhor me chamava e falou que ia colocar uma obra na minha mão, eu falei, Deus, aonde que o Senhor me colocar, eu quero fazer dessa igreja um altar de adoração para o Senhor. Então é algo profético, um lugar onde que nós podemos se reunir. Ainda é 12 horas, mas vai chegar um dia que vai ser 24 horas. Vai chegar um dia que nós vamos se multiplicar. Davi, ele era tão grato a Deus que ele montou turno de louvor, adoração ao Senhor. Turno, você poderia imaginar aqui, sai um turno, outro turno, como que nem muitos trabalham na fábrica, turno, adorando, servindo o Senhor, ministrando o altar. Isso era a época da lei, imagina nós na graça. O que Deus pode fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, mas para isso é preciso ter coração disposto em querer servir a Deus, em querer andar na presença de Deus, viver o esplendor dessa glória. É preciso que nós como igreja tome posse daquilo que Deus nos deu, porque Deus se manifesta, o Shekinah, a glória, é através da minha vida, através da sua vida, que Deus quer salvar, libertar, transformar, fazer vida sendo restaurada. Quantas vidas, quantas famílias, quantos ministérios estão debaixo de um tacão, de um peso das trevas, e nós sabemos que cada dia mais as coisas estão se tornando guerras violentas no espiritual, e se a igreja do Senhor, que é eu e você, não se posicionarmos e não vivermos aquilo que nós somos, o inimigo vem e tem destruído tantas vidas. Porque não importa, estar com Jesus, isso faz toda a diferença. E que o nome do Senhor seja glorificado. O meu clamor, a minha súplica, para que você receba essa palavra no teu espírito e diga, a partir de hoje, a minha vida não vai ser mais a mesma. Eu quero viver esse esplendor, essa glória, esse Shekinah, essa virtude poderosa do Espírito Santo. Que as pessoas olhem para você e dizem, não, você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa. É como nos países de primeiro mundo, quando alguém muda de casa, chega num bairro, então eles fazem ali, digamos, se eu vou morar numa outra cidade, e eu alugo, compro uma casa, aí eu vou, faço um bolo, faço um coquetel e saio convidando os vizinhos, olha, eu quero que vocês venham celebrar comigo, eu sou novo vizinho aqui de vocês, quero conhecer vocês. O meu clamor, a minha súplica, a minha liberação, que as pessoas olhem para você e dizem, você não é a mesma pessoa. É uma pessoa nova, uma pessoa, não é aquela pessoa que eu conheço. Como muitos olham para mim, não, você não é o mesmo Isaor bombeiro. Como é bom estarmos andando com Jesus. Por mais que as pessoas achem que tem do bom, mas andar com Cristo é muito melhor. Amém, queridos? Sempre Jesus. Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok.
sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.